Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, o meu nome é Ruben Santos e eu sou um dos pastores da Igreja Reviver da Malveira. Confesso que várias vezes sou considerado uma pessoa um bocadinho inquieta, um bocadinho apressado, às vezes até pouco paciente. Contudo, eu justifico alguma dessa inquietação com o interesse que eu tenho pelas coisas, com também o facto de ser corajoso por vezes, e eu até acho que faço bem em apressar-me em relação a algumas coisas. Hoje eu gostava de vos falar sobre pressa da boa, porque muitas vezes pressa é uma palavra ou uma expressão que está associada a coisas não tão positivas. E eu quero desafiar, com base na Bíblia, a pensarmos na pressa como uma coisa boa, uma coisa que tu e eu deveríamos, se calhar, incorporar na nossa vida. Então, olha, hoje eu gostava de partilhar um pouco sobre Mateus 28. Há outros textos que falam da mesma coisa, do mesmo episódio, digamos assim, mas eu gostava de ler a partir de Mateus 28, dos versículos 1 até ao 10, e eu vou usar a nova versão transformadora. Mateus 28 começa assim. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. O seu rosto brilhava como um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam à Galileia. Lá eles me verão. Ora, então esta história começa por dizer que depois do sábado, no primeiro dia da semana, que nós chamamos domingo, elas foram bem cedo para ver Jesus. Aqui não diz, mas se fôssemos ler a passagem paralela em Marcos 16, diz que elas no sábado tinham comprado especiarias e que iam para ungir o corpo de Jesus. Ora, eu preciso tentar explicar um pouco isto. Na cultura da época, era comum o corpo estar num sepulcro durante um ano. E o corpo dele tinha sido colocado no sepulcro de um homem chamado José de Arimateia, e a ideia de ungir o corpo com especiarias era como que para atrasar o cheiro fruto da decomposição natural de um corpo morto. Mas a ideia delas, mais do que cumprir um ritual, era honrar Jesus. Já sem vida, pensavam elas, mas bem cedo, logo nos primeiros raios de sol daquele dia, elas vão na direção do sepulcro porque querem honrar o Senhor. Então, começamos já aqui com uma ideia de pressa, de um sentido de urgência. E deixa-me dizer-te uma coisa que eu quero aprender para mim e acho que pode ser bom para ti. Honra é algo que a gente não deve atrasar. Honrar os outros é algo que nós devemos fazer rapidamente, tão rapidamente quanto possível. Ora, então isso logo no versículo 1, mas depois mais à frente, nós voltamos a ver várias vezes expressões associadas à pressa. Por isso eu quero dizer que há pressa da boa. Reparem o que é que acontece. Quando o anjo fala com elas, no versículo 7, diz assim: Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou. Ora, o anjo era um emissário, um enviado de Deus. E ele tinha, portanto, uma mensagem, estava ali com um objetivo que Deus lhe tinha incumbido. E eu quero te dizer, olha, quando Deus te diz para fazer uma coisa, faz depressa. E outra coisa também aqui, só deste sentido tão interessante para a nossa vida, as boas notícias são para partilhar. E são para partilhar rapidamente, com sentido de urgência. Pergunto, tu gostas de receber uma boa notícia o mais cedo possível ou tarde? É tão chato
quando temos que esperar pelas boas notícias. Por outro lado, é excelente quando as recebemos, verdade? Então, olha, que tu e eu possamos aprender a não tardar a dar as boas notícias. Outra coisa, logo no versículo 8, diz que elas saíram apressadas. Também é interessante ver, elas respondem, receberam uma indicação, o anjo diz vão depressa e elas vão à pressa, mas diz como é que elas vão assustadas, mas com alegria. Ora, eu vou confessar outra coisa. Eu várias vezes sou o tipo de pessoa que o medo tem tendência a paralisar. Cada vez menos, é verdade, mas já aconteceu várias vezes que o medo levava-me a ficar quieto, a evitar tomar decisões. E talvez com alguns de vocês que estejam a ouvir aconteça a mesma coisa. Mas eu quero te desafiar e eu quero sentir-me desafiado a ser neste sentido como estas mulheres que, mesmo assustadas, elas foram apressadamente para cumprir aquilo que o anjo lhes tinha dito que era para fazer. Outra coisa, elas conseguiam viver com o susto, com o imprevisto, o inesperado e ao mesmo tempo com alegria, porque é assim mesmo a vida natural. Às vezes nós estamos com algum receio, mas com um entusiasmo daqueles bons. Então que isso não nos impeça, mas por outro lado que nos impulsione para fazer as coisas certas. Depois, outra coisa que está no versículo 9 que eu gostava de chamar a tua atenção. Repara, vou voltar a ler. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Na segunda parte do versículo diz assim: elas correram para ele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Incrível! Elas iam com uma missão, mas vendo Jesus perceberam, é muito mais importante dar agora atenção ao Mestre, então correm para ele. Olha, eu quero ser o tipo de pessoa que corre para Jesus. Reconheço, corro na direção dele e tenho não só uma atitude exterior de adoração, e aqui vemos isso quando diz abraçar os pés, mas ter também esta humildade, porque uma pessoa para abraçar os pés do outro tem que se ajoelhar, tem que se prostrar, e que seja assim comigo. Eu recomendo que seja assim contigo, de gente prostrar-se aos pés do Senhor, adorando. E olha, não há coisa melhor do que reconhecer que Jesus não é apenas um homem, não é apenas um mestre, não é apenas alguém bom, mas que Ele é o Senhor dos céus e da terra e, melhor ainda, que Ele pode ser o Senhor da minha e da tua vida. Então, por isso, nós devemos adorá-lo, nós devemos ser humildes. Então, eu gostava de dizer que a pressa é algo muito positivo. É pressa da boa, a pressa quando é para honrar os outros, a pressa em sermos obedientes, em humildade, reconhecer que recebemos uma indicação, um mandamento e a gente apressa-se a cumprir aquilo, mas também nós nos apressamos a adorar. Nós nos apressamos a reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. E sabem, é muito importante nós lermos a Bíblia para conhecer a Deus. É muito importante nós termos gente humilde para permitirmos que a ação do Espírito Santo no nosso interior nos vá transformando para mudar as nossas formas de pensar, as nossas formas de falar, de reagir. E eu queria lançar este desafio para ti, de que ao longo da tua vida, tu sejas alguém que reconhece Deus, alguém que te apressas para fazer o bem, alguém que chega com humildade, com vontade de honrar, não só em relação a Deus, porque às vezes nós dizemos, Deus é fácil, às pessoas é muito difícil. E é, mas a verdade é que também na palavra de Deus, na Bíblia, nós somos encorajados a honrar as pessoas à nossa volta, mesmo até os difíceis, por difícil que nos seja. Então, ainda que por vezes vivamos com alguma dualidade de sentimentos, como nós vemos que aconteceu com elas, que estavam assustadas, mas com alegria, que nós sejamos esta gente que que abençoa os outros, que honra os outros, que reconhece valor nos outros, porque, convenhamos, qual de nós não gosta de ver o nosso valor reconhecido? É verdade, gostamos, não é? Então, nós também devemos ser aquelas pessoas que honram os outros, que se apressam também em obedecer, que se apressam em partilhar as boas notícias. Há um sentimento de urgência que nós devemos ter, que é partilhar que Jesus nos ama, que Jesus é maravilhoso, que Ele quer estar sempre connosco. E nós não devemos nem esquecer isso, nem permitir que as pessoas à nossa volta esqueçam isso, porque Ele é
as saídas da vida, Ele é o melhor que a vida tem, até porque Ele é, como dizer, a nossa passagem para a vida eterna. Então, olha, eu quero deixar esta sugestão de que tu e eu tenhamos pressa da boa para honrar a Deus hoje e sempre. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entra em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org.